Viajando por Portugal, a jornalista da Rede Meio Norte, Cíntia Lages, encontrou a criadora da bomba, tradicional salgado teresinense, que foi o pivô de uma discussão nas redes sociais. Em uma reportagem cheia de afeto, você vai conhecer a história da querida Dona Marlene. A senhora de cabelos brancos na cadeira de rodas tem uma bela história de vida no Piauí. Uma mulher com uma visão muito além do seu tempo. Uma mulher que abriu uma lanchonete em 1958, entre o Teatro 4 de Setembro e o Rex, quando a luz parece que só era 12 horas ligada e 12 horas desligada. Minha mãe fazia picolé. Tu acredita? Ela fez o picolé napolitano naquela época. Desde que trocou Teresina por Fátima em Portugal, a rotina de Dona Marlene Ferreira inclui visitar o santuário, local de peregrinação construído em honra a Nossa Senhora de Fátima do Rosário, após as primeiras aparições aos pastorinhos Lúcia, Francisca e Jacinto em 1917. A capela foi erguida 2 anos depois. Desde então, o Santuário de Fátima tem recebido milhões de fiéis do mundo inteiro. A fé pesou na decisão da família de mudar para a cidade, que fica na sede da freguesia de Leiria. Aí eu dizia assim, minha Nossa Senhora, será que eu vou em Fátima? Desse jeito. Todo domingo era a mesma história. Até que, enfim, foi assim. De repente, nós estamos aqui. Viu? Foi maravilhoso. É um sonho realizado. Foi. Como é a sua rotina? A senhora vem muito aqui no santuário? Vem, Ave Maria, todo domingo nós assistimos a missa aqui, viu? E às vezes, quando não está frio demais, ela vem e me traz aqui, nós rezamos e voltamos para casa. Descendente de sírios e de espanhóis, Dona Marlene ganhou fama com a criação de um salgado. E olhe que tudo foi por acaso. Posso contar como foi? Por favor. Olha, eu estava fazendo um salgado, fizemos salgado, aí sobrou uma bolinha de massa. E eu peguei, tinha muito presunto, queijo, eu abri, enchi de presunto e fechei, passei no ovo, na farinha de rosca, aí botei em cima da mesa e disse assim, quando terminar de fritar os pastéis, frita aí essa bomba pra mim. Só foi isso mesmo. O nome foi do nada, assim, Foi, apareceu? Do nada. Assim, como se fosse assim, uma bobagem, que a gente diz, fica aí essa bomba, né? Aí no outro dia fiz 8 e assim sucessivamente. A senhora se surpreendeu com a receptividade? Demais, demais. Olha, o Dom Barreto era bomba demais. 7 horas da manhã, o professor Marci ligava. Dona Marlene, os salgados vêm na hora certa. Eu digo, professor, desde 4 horas da manhã que eu estou fazendo os salgados. Pode ficar tranquilo. Nunca imaginei que ia ser essa percussão muito grande, né? E assim, filha, estão brigando pela bomba. São Luís agora inventaram de dizer que foi inventado em São Luís. Mas a bomba é nossa. A bomba é teresinense. A bomba é piauiense. A bomba é piauiense. Olha aí, Nossa Senhora de Fátima confirmou. Pois tocou o sino, viu? A única pena que eu tenho é de não fazer minhas bombas aqui. A gente conseguiu aqui um vídeo do Ricardo, que é o seu funcionário, fazendo uma bomba. Ele está fazendo a sua receita. O Ricardo, mas é... Ela que ensinou. Sim, eu soube. Trabalhou. Olha. Nós pedimos para ele trazer para a senhora. Olha, tá passando na farinha de rosca. Tia Marlene, nós estamos felizes. Ela falou, tia porque Marlene. aprendi, como eu disse no começo, uma relíquia que a senhora deixa para nós. E o Ricardo diariamente faz tudo isso com muito amor. O Ricardo quer mandar um recadinho também para a senhora. Só estou feliz de poder chegar aí perto da senhora, mostrando o que a senhora sempre fazia. Deus te abençoe com essa bomba. Ele aprendeu direitinho, hein? Foi, trabalhou muito tempo comigo. Tinha dia de domingo que ele ia lá para casa, fazia 500 coxinhas miúdas, que eu tinha cantina no colégio e eu vendia
na cantina, né? E ele ia fazer 500 coxinhas e eu de manhã, 5 horas da manhã, levantava para fritar, né? Ele só fazia, punha na geladeira e eu levava. É um sonho, viu? Tenho muita saudade. Fomos muito felizes ali. Aqui, para mim, pronto, aqui é o último lugar. Nada, mas é o primeiro lugar, é o recomeço, é muito importante, é a realização de um sonho, é um recomeço, então isso tem um significado muito grande na sua vida. Pois é, nós temos um padre que é piauiense. Quando eu entrei, que me sentei na cadeira, ele virou e disse assim: Dona Marlene, eu comia muita bomba lá na sala. Não, e quem não comia bomba, gente? Eu falei para ela que é uma memória afetiva minha. Eu estudava no Diocesano e todos os dias a gente esperava a hora de terminar para poder comer a bomba. Eu ficava triste, vou confessar aqui uma coisa, quando eu chegava e tinha acabado a bomba. Porque às vezes acontecia. Eu chegava na Margerluz e cadê? Acabou a bomba, não tinha. Mas era triste, eu tinha que esperar o outro dia. A gente agradece muito a senhora ter vindo até aqui, conversar com a gente. Olha, eu agradeço demais, estou muito satisfeita. Que bom, viu? Que bom. Você é piauiense, né? Sou de Teresina. Olha, da terra da bomba. Foi uma maravilha, meu Deus. Ai, que bom. Muito obrigada pela gentileza. Obrigada. Sintra, em Portugal, não é apenas um belo destino. É uma das cidades mais fascinantes do mundo. Palácios encantadores, fortificações históricas e caminhos enigmáticos ocupam cada morro e encosta. Olá, a nossa visita de hoje é a uma das cidades mais belas de Portugal. Uma cidade medieval que fica localizada a 30 quilômetros de Lisboa. A cidade parece um conto de fadas e tem uma história incrível que eu vou contar um pouquinho para vocês. Sintra é um verdadeiro tesouro histórico, onde se encontram vestígios desde a Idade do Bronze, incluem também vestígios da época romana e da ocupação muçulmana. Aqui temos uma das ruelas mais fotografadas da cidade de Sintra. É o Arco do Terreirinho. Essas escadas que sobem e todos os turistas vêm aqui tirar aquela famosa foto. Eu gosto de Sintra porque Sintra é um sítio mágico onde nós encontramos gente de todo o mundo. E passeando pelas ruas de Sintra, demos de cara com uma loja ateliê muito interessante, que pertence à portuguesa Maria Rosa. Essa loja tem um toque de Brasil. Ela viveu no estado da Bahia. São objetos todos feitos à mão. Eu já trabalho aqui nesta loja, a artista é a Sandra Maria Rosa. Ela desenvolveu esta arte, uma artista bastante criativa, que baseia-se muito na natureza de Sintra. Em uma visita à cidade, não podemos deixar de visitar o famoso Castelo da Pena, que fica na Serra de Sintra. Observem a entrada imponente do Castelo da Pena. Vamos entrar? Cerca de 1,7 milhões de turistas visitam anualmente a cidade de Sintra e mais de 90% são estrangeiros. No local do Castelo da Pena existia antes um mosteiro que foi construído por Dom Manuel I. Um príncipe alemão teve o sonho de construir um castelo de conto de fadas e assim começou a construção do Castelo da Pena. Ele casou-se com a rainha de Bragança, Maria de Bragança. Ela nasceu no Rio de Janeiro, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal.
A vivacidade da pintura do Palácio da Pena cria um forte contraste relativamente aos verdes claros em torno da floresta. Realmente a vista daqui é fantástica. Cada pedaço do castelo é como se estivéssemos em um verdadeiro conto de fadas. Valeu a pena visitar o Castelo da Pena. Em outro pico da cidade, encaixado em meio às pedras, está o Castelo dos Mouros. São ruínas de uma fortificação do século VIII. O visual das muralhas parece coisa de filme. O Castelo dos Mouros remonta aos primórdios da ocupação peninsular pelos mouros. A cantora americana Madonna escolheu essa parte de Portugal para fixar residência. Por falar em Madonna, aqui vão momentos especiais da estreia do seu filme W.I., o romance do século, que teve lugar em Londres. Recebi até uma foto autografada pela cantora. Foi uma tarde proveitosa visitar o Castelo da Pena aqui em Sintra, em Portugal. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oblanche para a TV Meio Norte. Até a próxima. Seguindo o nosso passeio por Portugal com Socorro Sampaio, chegou a hora de revisitar e conhecer os segredos de Porto. Boa noite, Brasil. Bom dia, Porto. A Rede Meio Norte começa agora mais uma viagem pelo continente europeu. Nós vamos explorar a segunda maior cidade de Portugal, conhecida no mundo inteiro pelo vinho. A bebida é apenas um dos atrativos do Porto. A cidade no norte de Portugal tem cantos e encantos para todo mundo. As igrejas quase sempre são revestidas de azulejos. Na Capela das Almas, as paredes ilustram trechos da vida de São Francisco de Assis e de Santa Catarina. Na estação ferroviária São Bento, os azulejos também contam a história da cidade. A Igreja dos Clérigos é uma das mais visitadas no Porto. E não é por causa do concerto gratuito que acontece diariamente ao meio-dia ou pelo conjunto barroco da obra. O que todo mundo quer é apreciar o Porto do alto da torre da igreja. Para subir na Torre dos Clérigos, você vai precisar de 3 euros, que é o valor do ingresso, e de muita disposição, viu? São 197 degraus até o topo. O patrimônio arquitetônico do Porto foi negligenciado por muito tempo. Nos últimos anos, governo e iniciativa privada têm recuperado casas e prédios, fazendo a cidade renascer. É o mais tradicional do Porto. Ele passa por uma reforma em 2015, mas mesmo assim vale a visita. Aqui você pode comprar frutas, verduras ou até almoçar e tomar um bom vinho do Porto lá embaixo.
Maria Tereza já está preparando o almoço do dia. Gente, a senhora tem uma prática de descascar essa batata, não é? Olha só, gente, é melhor que máquina. É verdade. Deixa eu ver as mãos. Se tem muito corte. Não tem. Não tem corte nenhum, não. É muita prática. Já são quantos anos? Muitos anos. E a senhora tem noção de quantos quilos descasca por dia? Aqui é uma hora faz 20 quilos de batatas por dia aqui. Essas mãos aqui descascam. Olha a prática, gente. Olha, parabéns, viu? As batatas da Dona Tereza acompanham o peixe servido fresquinho aqui no Mercado do Bolhão. A Avenida dos Aliados foi construída nos tempos de apogeu da burguesia da cidade, quando grande parte da população vivia do comércio ou indústria e o dinheiro corria fácil. A avenida é bastante movimentada. Mesmo assim, muita gente encontra tempo para surfar na internet gratuita da praça ou aproveitar a sombra das árvores. No final da avenida, uma estátua homenageia o nosso Dom Pedro I, aqui chamado Dom Pedro IV, herói nacional. O corpo do monarca descansa no Brasil, mas o coração dele está guardado aqui no Porto, na Igreja da Lapa. Pedido feito por ele em testamento. Dom Pedro foi herói, mas o rei do Porto é outro. Ele corre tranquilo e em silêncio. Muda de cor ao longo do dia e já transportou muita riqueza. Hoje o Rio Douro carrega turistas e nostalgia no maior cartão postal da cidade, a Ribeira do Porto. Filha de portugueses que vivem no Brasil, Rita fez o caminho inverso dos pais. O destino levou a paulistana ao Porto e o coração fez a Rita ficar de vez. Com a autoridade de quem mora na cidade há 10 anos e conhece os 4 cantos do lugar, Rita leva o passaporte Meio Norte para conhecer pontos pitorescos e revela segredos do Porto. Nosso passeio começa na Sé, a catedral da cidade. Esse local onde a gente está é o lugar mais antigo da cidade, é onde provavelmente o nome do Porto surgiu aqui e o nome de Portugal também, porque aqui era onde estava o condado Portucale e daí surgiu o nome Portugal. Antigamente não existia Sé, existia ali um templo religioso, mas ainda não era essa Sé que foi construída por volta de entre 1200 e 1300. Mas aonde a gente está, essa construção aqui, ela tem vestígios. Essa casa aqui ao lado. Exatamente. Ela tem vestígios de antes de Cristo. A vista aqui é magnífica. É uma das melhores do Porto? É o local mais alto do Porto. É um dos locais mais altos do Porto. E antigamente esse local se chamava Morro da Pena Ventosa, justamente porque a gente nem precisa explicar. A gente está num lugar que venta muito e chamava-se Morro da Pena Ventosa.
Aqui é um dos lugares que eu adoro trazer as pessoas que vêm conhecer o Porto e gostam de descobrir coisinhas fora do turismo tradicional. Ou seja, é um esconderijo que eu chamo, porque só quem é desbravador e gosta de explorar mesmo uma cidade, ou então só quem mora na cidade acaba descobrindo esse esconderijo que é chegar nesta muralha medieval. Uau! Peraí, primeiro a muralha, que é linda, num lugar escondido, que é dentro de um prédio público. É dentro de um prédio. E Só quem conhece aquela portinha ali sabe onde é que entra. E aí a gente chega aqui e vê isso! É. Para mim é uma coisa muito especial e eu trago as pessoas aqui e ouço sempre uau! Uau, mas é uau mesmo, o Douro aqui. O Rio Douro, a ponte, a Ribeira, esse vestígio da muralha é a única parte que está intacta. Nosso passeio segue por becos, escadarias, passamos pela Rua das Verdades, até chegarmos ao interior da Ribeira, o coração do Porto, a alma da cidade, segundo a Rita. Aqui a gente está muito perto das pessoas do Porto, que eles aqui gostam de ser chamados de agentes do Porto. Não é gente, é gentes com S. Eles são agentes do Porto, ou seja, são pessoas que nasceram aqui, vivem aqui e não vão sair daqui nunca, só quando morrer. E eles têm muita honra de dizerem que são da Ribeira. Então eu considero que eu estou dentro da alma da cidade. Nós estamos aqui dentro da Ribeira ainda, né? Dentro dessas casinhas maravilhosas e existe aqui um dos edifícios mais antigos da cidade, junto com aqueles lá de cima que a gente viu na Sé. Essa aqui também é uma construção medieval e tem 5 pisos, é uma construção alta, tem entrada para os dois lados, para dentro e para lá. E também dá para ver pelas portas, pelo formato das entradas. É tudo muita história, né? Século XIII, né? É, daqui. Remontaram ao século XIII. Pelas janelas, formato das janelas e das portas. Bem medieval. Falta sair o príncipe lá de cima, ou a princesa. É. Conhecer os sabores de Portugal também faz parte do roteiro de quem deseja se aprofundar nas riquezas do país.
conhecer a cidade através dos sabores que ela oferece. Essa é a proposta do André. Ele decidiu abandonar a engenharia e, junto com mais 3 amigos, montou uma empresa que faz passeios gastronômicos pelo Porto, no norte de Portugal. Vamos tentar mostrar aos nossos clientes aquilo que está para além do óbvio na gastronomia do Porto. Não há francesinha, não há tripa, não há bacalhau. Há aquilo que eu uso no meu dia-a-dia. E vamos visitar 6 espaços que tanto podem estar ligados à cidade recentemente, com menos de 2 anos de história, até espaços que têm mais de 150 anos de história. É tudo ligado à gastronomia tradicional da cidade. São itens que as pessoas usam no seu dia-a-dia, mas que para quem visita a cidade do Porto numa estadia curta, por vezes não é fácil de aceder. Procuramos mostrar aquilo que eu, num dia normal, comeria aqui na cidade do Porto. Comigo, com os meus amigos e, portanto, tentando mostrar aquilo que não é o óbvio. O negócio vai de vento em popa e o número de clientes aumenta cada mês, segundo ele. De terça a sábado, 2 vezes por dia, o guia sai pelas ruas do Centro Antigo apresentando a culinária local para os visitantes. Cada passeio dura 3 horas e meia. O grupo de hoje é formado por americanos e ingleses que visitam a cidade pela primeira vez. Vai nos conquistar também pela barriga, pelo estômago. Eu diria que sim, até porque esse é o enfoque da nossa visita gastronómica, porém sempre com um pano de fundo na história, arquitetura e cultura, mas sim o Porto a conquistar-nos pelo estômago. Então nós vamos começar por onde? Vamos começar pela loja dos pastéis de Chaves. Pastéis de Chaves? Esse eu nunca ouvi falar. Exatamente, lá está. É algo que é muito tradicional, mas não muitas vezes se eu falar dele. Tá vendo? É um pastel de carne. Então vamos lá? Vamos a isso. Vamos lá, vamos lá. André explica que o pastel é um produto de origem controlada e, por isso, a receita deve ser seguida à risca. Pode ser feito em todo o país, desde que seguindo a receita original, porque como está debaixo de uma denominação de origem controlada, tem que ser feito de acordo com a receita. E o que tem exatamente? Isto é um pastel com uma massa tipo 1000 folhas, com vitela e um bocadinho de salsa e pimenta. Então são sempre pastéis com carne? Para ser chamado pastel de Chaves tem que ser mesmo carne de vitela, especificamente de vitela, não pode ser qualquer outro tipo. Sim, não pode ser qualquer outro tipo de carne. Bom apetite! Delícia! A próxima parada é no Mercado do Bolhão, o mais tradicional da cidade, construído em 1839. Passamos por barracas de frutas e verduras e paramos para provar outra iguaria local. Este é um paio do lombo, é feito com uma parte muito específica da carne de porco e é ligeiramente fumada e salgada. Gordura, né? Quase não tem gordura, é super delicioso, muito bom para pôr em cozinhados e também para fazer saladas ou sanduíches com ele. Os produtos aqui são feitos à moda antiga? São feitos à mão? Sim, tudo feito tradicionalmente. Todos os enchidos, todo o fumeiro que aqui tem é feito tradicionalmente para garantir a máxima qualidade. Aliás, a maior parte dos enchidos que aqui vês é feito com a melhor carne do porco. E tem mais comida e bebida no Mercado do Bolhão. O grupo prova as tradicionais sardinhas portuguesas com pão e muito azeite e queijadinhas do Porto acompanhadas de vinho moscatel. Enquanto o pessoal não para de comer, o nosso guia tenta resumir a culinária do Porto em poucas palavras. Porto, como sendo uma cidade de destino de migrações internas, tem muita carne aqui na gastronomia, o cozido à portuguesa, as tripas, os rojões, a feijoada. E depois temos também muito peixe grelhado e muito marisco. Daí haver, eu diria, uma herança dividida entre o peixe e a carne.
passeio é tranquilo. A gente anda muito, mas nem percebe. E de repente, já é hora do almoço. A gente já começa pela sobremesa, é isso? Não. Estou mostrando só aquilo que é uma das sobremesas mais típicas aqui do restaurante. Não se encontra no resto da cidade. Sericai, um doce típico alentejano, um bolo alentejano, que eu costumo dizer que tem 10 ingredientes. Tem açúcar, tem farinha, tem leite, tem manteiga, tem ovos e canela. Parte dos doces portugueses. Sim, verdade. Mas não é aquilo que nós viemos aqui provar. Agora nós estamos no almoço. No almoço, não é? E o que você oferece? Isso aqui é bem inusitado. É verdade. Aliás, não é muito conhecido aqui em Portugal o espumante tinto bruto. Conhecemos mais o rosé ou o branco. O tinto bruto não, mas eu acho que o tinto bruto é uma combinação inusitada, mas fenomenal, com a sanduíche de 24 horas de preparação. É sanduíche que tem lombo de porco e presunto. Por que 24 horas de preparação? Porque o lombo de porco tem que ser marinado num molho muito rico, com vinho, alho, cebola, muitas ervas aromáticas e também uma malagueta, que vai dar sabor ao lombo de porco e também para o amolecer. Então, olha só, gente, espumante tinto, produzido de uma única uva que chama-se Baga. Portanto, é uma produção pequena, é uma pequena casa que produz esse vinho? É a Quinta de São Domingos, apesar de ser talvez uma das quintas mais conhecidas pela qualidade dos seus produtos, mas é uma produção relativamente pequena quando comparando com o panorama mundial de produtores de vinhos espumantes. A essa altura, o grupo já está entrosado. André tenta ensinar algumas palavras em português, mas aqui o idioma universal é o paladar. Para o americano Michael, o passeio tem sido uma forma saborosa de conhecer a cidade. É uma ótima oportunidade de provar a verdadeira culinária local, conhecendo a cidade ao mesmo tempo. O grupo é ótimo, o guia também e a comida fantástica. A vossa! E o passeio continua. Tem mais comida, café e vinho do Porto pela frente. Mas a gente para por aqui. O nosso cinegrafista irlandês se empolgou tanto com a culinária da cidade que esqueceu de filmar a última parte da jornada gastronômica. Sendo assim, a gente tem que voltar ao Porto para terminar a matéria. E cá para nós, era tudo que a gente queria. Além de extremamente charmosa, a cidade do Porto foi palco de importantes marcos da história do vinho. Bom dia! Nasce um novo dia aqui no Porto. O sol volta a brilhar, sempre brilha aqui, não é? O Rio Douro continua seguindo seu curso natural e eu estou na ponte Dom Luís I, aqui nesse andar, porque a ponte tem vários andares, só para pedestres e para o trem do metrô. Vou agora aqui andar um pouquinho e reencontrar a Rita, a brasileira mais portuguesa de Porto. Bom dia, Rita. Bom dia, Socorro. Você sempre acorda com esse sorrisão assim de... Sempre. Quem acorda nessa cidade só pode estar assim bem disposta. Agora, olhem o visual, gente. Olha isso aqui. A Ribeira vista de outro ângulo agora, né? Os telhados. Esse é o meu lugar preferido. Para fotografar, para ver, porque cada dia está num cenário diferente por causa da luz do sol, dependendo do pôr do sol, quando ele se põe, fica tudo dourado. Esses tons terracota, não é? Exatamente. Dos telhados, das antigas da Ribeira. É fantástico. Agora eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade. Se o Porto é famoso no mundo inteiro pelo vinho, por que as casas do vinho do Porto não estão no Porto? Pois é, elas estão ali em Vila Nova de Gaia. Mas é um pouquinho, é meio segredo, sabe, Socorro? Por que ele é guardado lá é um segredo. Quem vai lá é que fica sabendo. Então vamos lá agora? Então vamos lá. Hoje a gente vai provar vinho do Porto. Vamos provar vinho. Olha o metro, cuidado. Gente,
deve ser o metrô com a vista mais bonita do mundo. Não deve ser, é. Eu já fui em várias cidades do mundo e você também deve ter vindo. Eu nunca vi nenhum igual. E não tem um metrô que tenha uma vista para o Rio e para duas cidades, né? Então vamos aproveitar, não está muito cedo para tomar vinho? Não, porque a gente vai beber um vinho diferente que é servido mesmo para aperitivo, antes do almoço. Então vamos lá, agora vamos à caça do vinho do Porto. Vila Nova de Gaia armazena todo o ouro líquido do Porto. A cidade tem pouco menos de 200 mil habitantes e 16 casas de vinho, de acordo com a Associação das Empresas de Vinho do Porto. Passando pelo Rio Douro, damos uma olhada nos barcos que transportavam vinho pelo rio. E num constante sobe e desce, a gente vai seguindo o caminho das pedras até a cave. Olha, aqui em Gaia, numa cidade normal, você tem o nome das ruas, né? Aqui não, são os nomes das casas de vinho. Então, pra lá, Taylor's. E a gente vai para Croft. Preciso de um vinho agora. Chegamos. Juntos para ver a... A recepção foi calorosa, bem ao estilo do Porto. Ana Sofia, gerente do centro de visitas, diz que estamos na casa mais antiga de vinho do Porto ainda em funcionamento. Pisando em mais de 4 séculos de história, ela nos leva para conhecer o local onde está guardado um tesouro de 5 milhões de litros de vinho, enquanto explica o motivo da cidade ter sido escolhida para armazenar toda a bebida. A razão mais importante é a razão histórica de armazenamento e de taxas que na altura eram pedidas pelo Bispo do Porto, eram taxas muito elevadas para o vinho entrar na cidade e, portanto, as empresas acabaram por localizar os seus armazéns nesta margem, na margem que corresponde à cidade de Vila Nova de Gaia. Também aqui temos as condições ideais para o envelhecimento do vinho do Porto, porque estamos muito perto do Oceano Atlântico. O Porto é um vinho com alto teor alcoólico, muito açúcar natural, produzido exclusivamente no Vale do Douro, no norte de Portugal, e com uvas 100% nacionais. Branco ou tinto, ele é servido como aperitivo ou após as refeições. A novidade é que agora existe o vinho do Porto Rosé, bebida que a Ana faz questão de apresentar para o passaporte meio norte. A Croft é responsável pela criação de um estilo completamente novo no mundo do vinho do Porto. Foi criada em 2008 e na altura foi realmente uma grande inovação, foi considerado quase um terremoto nesta indústria que realmente até há pouco tempo era tão formal e tão tradicional. Quais são as características do Porto Rosé? Este vinho do Porto foi criado essencialmente com 2 objetivos. O primeiro seria alargar a base de consumidores, ou seja, chamar sobretudo uma camada um pouco mais jovem para o vinho do Porto. E por outro lado, e mais importante, seria termos um estilo de vinho do Porto que pudesse ser consumido no verão, que era uma altura em que normalmente nunca nos lembraríamos de beber vinho do Porto, mas agora já podemos. Qual a temperatura ideal que a gente deve consumir o Porto Rosé? Este Porto Rosé deve ser bebido sempre muito fresco. A referência é entre 4 graus, é sempre muito fresco. O ideal até é colocar sempre a garrafa no frigo, não é? No frio. E pode também, no momento do consumo, juntar gelo, o que é uma coisa um pouco estranha para o vinho do Porto. Mas agora pode, com o Porto Rosé já pode.
E para provar que pode mesmo, a Ana prepara pra gente um dos seus drinks preferidos. Então, muito simples esta versão. Só temos gelo, bastante gelo. Ok. E agora, para fazer a diferença, podemos juntar uma folha de hortelã bem fresca para lhe dar um toque também ligeiramente diferente. E em casa podemos fazer esta, digamos, é a base, é o ponto de partida. A partir daqui as pessoas podem criar em casa o seu próprio cocktail. A imaginação não tem limites neste caso. E uma das formas mais interessantes para mim, e que tem muito a ver com o Brasil, é tentar fazer uma espécie de caipirinha com este rosé. Não tem nada que saber, é só substituir a aguardente de cana pelo Porto Rosé. Olha aí, boa ideia. Fantástico. Você em casa aí você faz isso, depois você passa um e-mail pra gente, passaportemeionorte@meionorte.com e diz o que você achou. Então vamos agora ao brinde. Saúde, a nossa, e até a vossa. Breve, como é que fala aqui? A todos nós. A todos nós. Mas a gente vai já falar de combinação. A gente vai já falar. É um vinho do Porto, claro. É forte, é intenso, mas é muito refrescante. É mais leve, é perfeito para o verão, é perfeito para o nosso clima aí no Nordeste. Combinações, Ana. O que você recomenda para acompanhar o nosso tinto rosé? Bem, como ele tem muitos aromas e muitas referências a fruta silvestre, ele vai muito bem com sobremesas que também tenham essas combinações e essas referências. Por exemplo, um cheesecake de cereja ou de frutos vermelhos é fantástico. Ou mais simplesmente, por exemplo, no início da refeição, acompanhar umas amêndoas, simples amêndoas torradas, ou umas azeitonas, ou um queijo de cabra, como início de refeição. Mas também podemos ir um pouquinho mais longe. E nós, desde o momento em que criamos o Pink, fizemos uma seleção de chocolates e encontramos o companheiro ideal para o Pink. Trata-se de uma trufa de framboesa. Ana, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Sei que tem muita gente com água na boca, mas é só vir ao Porto para conferir. Obrigada. E saúde! Comidas típicas da Suíça garantem um encanto ainda maior durante uma viagem a esse país tão charmoso. Na praça, em frente à prefeitura, acontece de segunda a sábado uma feira de frutas, verduras, flores e, claro, muito queijo suíço. O mercado é agradável e o lanche garantido.
que aqui só vende produtos dos Alpes, queijos e geleias feitas nos Alpes. Queijo de vinho é preparado com vinho tinto marinado. O cameraman tá louco pra provar. Queijo de vinho tinto. Ele disse que esse é o mais forte. O engraçado é que ele me disse que compra o vinho, faz o queijo, né, do vinho maturado, o vinho que sobra ele toma, e quando o queijo está pronto, ele toma o vinho com o queijo feito do vinho. Sabia desse suíço, hein? Yeah. 7, 8, 9, 10, 11. Essa barraca tem pelo menos 11 tipos diferentes de cogumelos. E o mais, digamos assim, estranho é esse aqui. Vou agora comprar frutas. Vamos ver, cereja. Aspargos. Lindas, eu adoro cereja. Vamos ver quanto é que eu vou levar por 4 frangos, mais ou menos quase R$15. Eu acho que deve ser aqui umas, sei lá, 100 gramas, mas são lindas. Delícia! Se ainda sair com fome do mercado, há inúmeros bares e restaurantes no centro antigo. Alguns têm cadeiras ao ar livre, outros trazem o próprio bar para a calçada. E assim, todo mundo aproveita o sol. Vamos agora conhecer o mercado mais antigo da Europa, o Boqueria. Vamos lá! Olha só, pata negra. Presunto pata negra, 139 a peça 139. É um dos presuntos melhores do mundo. Então, presunto ibérico.
Ramadura, presunto de Rabugo e de tantos outros lugares. Olha só. Aqui é a estação de defumados, peixes defumados. Olha lá, mais peixe. Aqui. Morri. Quero morar aqui para fazer compras no Boqueria todos os dias. Olha só, tudo tão fresco. Você já tá mexendo, ó.